Você já parou para pensar o que acontece com todos os luxos deixados por uma estrela depois que ela se vai? Mansões, carros, joias, tudo congelado no tempo, como se esperasse por alguém que nunca mais vai voltar. Foi exatamente isso que aconteceu com Marília Mendonça, a rainha da sofrência, que arrastava multidões e acumulava milhões, partiu de forma trágica e precoce, deixando para trás não só um filho pequeno e uma legião de fãs inconsoláveis, mas também um império construído com talento, carisma e trabalho duro. Mas o que sobrou disso tudo? Quem herdou? O que aconteceu com a casa luxuosa onde ela vivia e o carro milionário que ela tanto amava? Hoje você vai descobrir os bastidores emocionantes e surpreendentes dos bens deixados por Marília Mendonça e talvez repensar o que realmente significa deixar um legado. E para entender o tamanho desse legado, primeiro é preciso voltar ao começo, ao surgimento de um fenômeno que mudou a história da música brasileira. Antes de ser um nome gravado na memória de milhões, Marília Mendonça era uma jovem do interior de Goiás, criada com simplicidade e cercada por música desde cedo. Ainda adolescente, começou a compor para grandes nomes do sertanejo, como Henrique e Juliano, Jorge e Mateus e Cristiano Araújo, até que aos poucos sua voz, rouca, potente e cheia de emoção, começou a ganhar destaque. Em 2015, quando lançou Infiel, o Brasil inteiro conheceu a força de sua presença. A letra cortante, que misturava dor e empoderamento, virou hino de multidões. A partir dali, Marília se consolidou como a maior voz feminina do sertanejo, uma verdadeira referência para uma geração inteira. E não parou mais. Vieram hits atrás de hits, turnês lotadas e uma conexão rara com o público. Mas por trás da fama, existia alguém que não se deslumbrou com o sucesso. Marília era pé no chão, simples, engraçada, intensa. Chorava, ria, se emocionava ao vivo. E foi justamente isso que fez tanta gente se ver nela. Mesmo com cifras milionárias entrando mês após mês, ela continuava sendo a Marília, que fazia questão de viajar com a família, comer no boteco da esquina e falar com os fãs como se fossem velhos amigos. E talvez por isso, os luxos que ela acumulou ao longo da vida nunca definiram quem ela era. Mas não se engane, o império que Marília construiu é real e começa por uma fortuna que poucos imaginam. No auge da carreira, Marília Mendonça estava entre as artistas mais bem pagas do país. Estima-se que ela faturava cerca de 10 milhões de reais por mês, somando shows lotados, contratos publicitários e royalties digitais que vinham de todos os cantos do Brasil. O público cantava suas músicas em uníssono e, por trás desse sucesso, existia uma máquina milionária girando todos os dias. Mas o que realmente impressiona é o que não aparece. Marília tinha 335 músicas registradas em seu nome, o que significa que, mesmo após a morte, ela continua gerando receita. E não é pouca coisa. Os direitos autorais dessas composições foram projetados para render até o ano de 2092, garantindo um fluxo constante de dinheiro para os herdeiros por décadas. Esse patrimônio musical, sozinho, já vale milhões. Só que o burburinho ficou ainda maior quando começaram a circular rumores de que Marília teria deixado uma fortuna de até 500 milhões de reais. Parte em bens, parte em empresas, parte nesse gigantesco catálogo de músicas que nunca para de tocar. É claro que o número exato continua sendo um mistério, afinal, nem tudo estava declarado oficialmente. Mas uma coisa é certa, a artista deixou para trás muito mais do que um legado artístico. Ela construiu uma verdadeira engrenagem financeira
que ainda hoje movimenta cifras impressionantes. E se essa fortuna toda parece coisa de filme, espere até conhecer a casa onde Marília vivia. Uma mansão milionária que se tornou símbolo de saudade, memória e também de luxo congelado no tempo. Apesar de toda a fortuna que acumulava, Marília Mendonça nunca foi de ostentar exageradamente. Pelo contrário, fazia questão de mostrar que o sucesso não a afastava de suas raízes, mas nos bastidores, ela era uma mulher inteligente nos negócios, com um olhar atento para investimentos. Além do catálogo milionário de músicas, Marília era dona de 6 imóveis em Goiânia, incluindo a casa principal, onde vivia com a mãe e o filho. O conjunto foi avaliado em cerca de 8 milhões de reais, um valor considerável, mas que surpreendeu muita gente por parecer modesto frente aos ganhos astronômicos da cantora. O motivo? Parte da fortuna estava diluída em empresas, contratos e parcerias. E outra parte havia simplesmente desaparecido. Em um episódio pouco comentado, Marília descobriu um rombo milionário em suas finanças. Um ex-sócio teria desviado até 20% de tudo que ela tinha investido, causando um prejuízo milionário. Mesmo assim, Marília não parou. Continuou trabalhando, gravando, cuidando da família e investindo o que podia de forma mais segura. E entre os bens mais valiosos que ela deixou, um se destaca: a mansão onde vivia, um verdadeiro palácio particular, com luxo de sobra e lembranças em cada canto. E é nessa casa, que continua de pé até hoje, que está guardada uma das partes mais emocionantes e mais dolorosas do legado de Marília Mendonça. Entre os bens mais emblemáticos deixados por Marília Mendonça, nenhum carrega tanta emoção quanto a mansão onde ela vivia, em Goiânia. Localizada em um condomínio fechado de alto padrão, a casa era mais do que um lar. Era um reflexo do auge que ela havia alcançado. Fachada ampla, pé direito alto, jardim iluminado e uma garagem espaçosa, onde cabiam pelo menos 4 carros de luxo. Por dentro, o imóvel revelava o gosto refinado da cantora. Ambientes integrados, bancadas de mármore, salas decoradas com tons neutros e elementos modernos, além de uma área externa deslumbrante. Ali havia 2 piscinas, uma principal e outra menor, redonda, feita especialmente para o pequeno Léo. Ao lado, um espaço gourmet completo com churrasqueira, mesas e estrutura para festas. Marília era dessas que gostava de reunir a família e os amigos em casa, mas é no andar de cima, longe dos flashes e da ostentação, que está o lugar mais delicado. O quarto da cantora permanece intacto, exatamente como ela deixou. Roupas no armário, perfumes na penteadeira, livros de cabeceira empilhados. Inclusive, a roupa que Marília vestia no dia do acidente fatal está ali, guardada pela mãe, dentro de um saco plástico transparente, como uma cápsula do tempo, um relicário de lembranças. Quem cuida da casa hoje é Dona Ruth, mãe da cantora, que mora ali com o neto Léo e o marido. Ela fez questão de manter tudo como estava, como forma de preservar a presença da filha. É como se ela estivesse aqui, já disse em entrevista. Mas essa não era a única propriedade de Marília. Além da mansão principal, havia outros imóveis discretos espalhados por Goiânia, que também fazem parte do império silencioso deixado por ela. Ao contrário do que muita gente imagina, Marília Mendonça nunca foi do tipo que enchia a garagem de super esportivos. Ela preferia poucos carros, mas com significado. E entre eles, um se destacou como verdadeiro xodó, sua Land Rover, um utilitário de luxo que ela mesma fez questão de escolher pessoalmente na concessionária. O carro, avaliado em centenas de milhares de reais, era a presença constante na garagem da mansão. Mas o valor dele ia muito além da etiqueta de preço. Era símbolo de conquista, de independência,
de vitória pessoal. Segundo Dona Ruth, foi ela quem escolheu. Foi um presente dela para ela mesma. Tinha muito valor sentimental. E foi justamente por isso que, após a morte da cantora, a família tomou uma decisão que emocionou o país. Em 2025, o Instituto Marília Mendonça lançou uma campanha beneficente rifando o carro da artista. Quem participasse da ação poderia ganhar a Land Rover mais R$200 mil em dinheiro ou optar por um Pix de R$500 mil. Toda a arrecadação foi destinada a projetos sociais ligados à infância e à música. O que antes era símbolo de sucesso virou, literalmente, solidariedade em movimento. Mas esse não foi o único carro marcante de Marília. Antes do luxo, veio a simplicidade. Ela já foi dona de uma Saveiro personalizada, com som automotivo potente e acabamento especial, e fazia questão de mostrar com orgulho nas redes sociais. Quando foi criticada por uma seguidora que zombou do carro, Marília respondeu na lata: "Nunca nem vi realizar sonhos com o suor do próprio trabalho ser mico. Continuarei compartilhando minhas conquistas." Era esse o equilíbrio que ela carregava. Entre o luxo e o pé no chão. Entre a estrela e a menina de Goiânia. Mas com tanto patrimônio, tanto dinheiro e tantos bens em jogo, como ficou a divisão da herança? Quem ficou com o quê? E o que aconteceu com tudo que ela deixou? É o que vamos ver agora. Com a morte repentina de Marília Mendonça, uma das questões mais delicadas passou a ser: como dividir tudo o que ela deixou? Bens, imóveis, empresas, royalties, investimentos e um detalhe importante: Marília não era casada e deixou como herdeiro principal seu filho, Léo, que na época tinha apenas 1 ano de idade. Pela legislação brasileira, Léo tem direito à totalidade dos bens da mãe, mas por ser menor de idade, tudo fica sob responsabilidade de seus representantes legais. No caso, a avó Dona Ruth e o pai, Murilo Huff, que passaram a dividir a guarda do menino. Mas o que parecia resolvido logo virou notícia. Em 2023, Murilo entrou na justiça pedindo a guarda unilateral de Léo. A ação reacendeu rumores de uma possível disputa por influência sobre a herança milionária, estimada em até R$500 milhões. Embora ambos os lados tenham negado qualquer motivação financeira, o tamanho do patrimônio envolvido levantou dúvidas inevitáveis entre fãs e imprensa. Em entrevistas, Dona Ruth tentou tranquilizar o público. Disse que o patrimônio de Léo está protegido e que há prestação de contas regular dentro do processo de inventário. Mas o fato é que o inventário ainda não foi finalizado, mesmo após quase 4 anos da morte da artista. Em parte, por causa da complexidade de avaliar os ativos empresariais e os direitos autorais das músicas. Segundo informações divulgadas por colunistas próximos à família, a herança foi dividida da seguinte forma: 30% para Léo, como herdeiro legítimo, 20% para Dona Ruth, mãe da cantora, 50% para o escritório Work Show, que gerenciava a carreira de Marília e permanece à frente de 5 empresas registradas em seu nome. Essa configuração, embora questionada por alguns, foi aceita como forma de garantir a continuidade dos projetos e a preservação do legado artístico e empresarial da cantora. Enquanto isso, os bens materiais, imóveis, veículos, valores em contas, seguem bloqueados até o fim do inventário, sem possibilidade de venda ou movimentação. E mesmo sem poder usufruir plenamente dos bens, a família de Marília segue com uma missão clara: cuidar daquilo que ela deixou. E, acima de tudo, manter viva a memória da filha, da mãe, da artista que conquistou o Brasil. A essa altura, talvez você já tenha percebido que os luxos deixados por Marília Mendonça vão muito além de carros, mansões e cifras astronômicas. O que ela construiu em tão pouco tempo foi algo raro,
um patrimônio afetivo, artístico e cultural que continua crescendo, mesmo após sua partida. As músicas seguem tocando, os vídeos ainda arrancam lágrimas e sorrisos. O Instituto Marília Mendonça continua em atividade, ajudando quem mais precisa, exatamente como ela sempre quis. E o pequeno Léo cresce cercado de amor, cuidado e de um legado que ele ainda está longe de entender, mas que um dia vai poder chamar de seu. No fim das contas, os bens materiais podem ser divididos, os carros podem ser rifados, as mansões podem ser vendidas, mas existe uma parte da herança de Marília que ninguém consegue medir, vender ou calcular: a forma como ela tocou as pessoas. Porque enquanto houver alguém cantando suas músicas, lembrando de sua voz ou emocionado ao visitar o quarto intocado da cantora, Marília Mendonça não foi embora de verdade. E agora eu quero saber de você. Se pudesse escolher, preferia herdar a fortuna ou morar na casa onde tudo ainda carrega a energia dela? Ou será que o verdadeiro luxo está mesmo nas memórias que ficam? Comenta aí, porque essa história, no fundo, também é sua.